Se você sente que sua vida está travada, que nada flui, que você ora, trabalha, se esforça, mas as portas continuam fechadas, existe uma frequência invisível operando contra você agora mesmo. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que existe uma lei universal anterior, até mesmo a lei da atração, a lei da vibração. Seu subconsciente foi programado com uma frequência de bloqueio que sabota cada esforço seu. Deus preparou abundância, mas você está vibrando na frequência errada para recebê-la. Não é punição divina, não é falta de fé, é apenas uma programação mental que está operando 24 horas por dia, sem você perceber. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que Deus está tentando te mostrar sobre a frequência que está controlando toda a sua realidade. Quando isso clarear na sua mente tudo, mas literalmente tudo, na sua vida começará a se reorganizar. Isso não é motivação vazia, é ciência da mente, é princípio espiritual, é a verdade que vai te libertar financeira e espiritualmente. Então presta muita atenção no que vou te revelar agora, porque existe uma frequência invisível controlando absolutamente tudo na sua vida, e você nem sabe que ela existe. Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele estudando, ensinando e provando uma lei universal que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não é a lei da atração. A lei da atração é apenas a consequência. O fundamento de tudo é a lei da vibração. E quando você finalmente entende isso, quando Deus te mostra essa verdade profunda, toda a sua realidade começa a se reorganizar instantaneamente, porque você deixa de lutar contra princípios universais e começa a fluir com eles. Deixa eu te explicar o que é a lei da vibração de um jeito que vai mudar completamente como você enxerga a sua vida. Tudo neste universo está vibrando. Você, eu, a cadeira onde você está sentado, o ar que você respira, seus pensamentos, suas emoções, tudo está em constante movimento vibracional. A ciência quântica já provou isso há mais de um século. Nada está parado. Tudo é energia vibrando em diferentes frequências. Bob Proctor sempre dizia que você é uma massa de energia magnética viva, e a frequência na qual você vibra determina exatamente o que você atrai para a sua vida. Não é pensamento positivo superficial. É física. É lei universal. É como Deus estruturou este universo. Agora escuta isso com atenção total. A lei da atração que todo mundo fala é apenas uma das 7 leis universais. Ela funciona assim. Você atrai para a sua vida aquilo que está em harmonia vibracional com você. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Você atrai a frequência que você emite. E essa frequência não vem dos seus desejos conscientes. Ela vem da programação profunda do seu subconsciente. Por isso você pode desejar riqueza, orar por prosperidade, trabalhar até se matar e continuar preso na escassez. Porque conscientemente você quer abundância, mas subconscientemente você está vibrando em escassez. E a lei da vibração não se importa com o que você quer, ela responde ao que você é. Bob Proctor ensinava no livro Você Nasceu Rico que seus pensamentos são energia. Eles não são apenas conceitos abstratos flutuando na sua cabeça. Eles são frequências mensuráveis, ondas eletromagnéticas que podem ser detectadas por equipamentos científicos. Quando você pensa, você cria uma vibração. Quando você sente uma emoção, você amplifica essa vibração. E essa vibração sai de você como ondas de rádio, atraindo de volta para você situações, pessoas, oportunidades e circunstâncias que estão na mesma frequência. É por isso que pessoas que pensam constantemente em dívidas atraem mais dívidas. Pessoas que vivem com medo de fracasso atraem fracasso. Pessoas que vibram em gratidão e abundância, mesmo sem ter nada ainda, começam a atrair prosperidade de formas inexplicáveis. A neurociência moderna confirma tudo isso de uma maneira fascinante. Seu cérebro opera em diferentes frequências de ondas cerebrais. Quando você está ansioso, preocupado, com medo, você vibra em frequências beta altas e até gama. Quando você está relaxado, confiante, grato, você vibra em alfa e teta. E aqui está o segredo que Bob Proctor ensinava com tanta clareza. Seu subconsciente, que controla 95% das suas decisões,
comportamentos e resultados, só aceita programação quando você está vibrando em alfa e teta. É nessa frequência que você reprograma sua realidade. É nessa frequência que você literalmente cria seu futuro. É nessa frequência que você se conecta com a mente infinita, com Deus, com o campo de todas as possibilidades. E olha só o que a Bíblia já revelava há milhares de anos, em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não diz como ele age, como ele trabalha, como ele se esforça. Diz como ele imagina, como ele pensa no coração, na profundidade do ser. Você é o que você pensa no nível mais profundo. Você vibra na frequência das imagens mentais que você carrega no subconsciente. E se essas imagens foram programadas com escassez, medo, limitação, você vai vibrar nessa frequência e atrair mais do mesmo, não importa quanto você ore ou trabalhe. Por isso, pessoas profundamente espirituais às vezes vivem em escassez financeira crônica. Não é porque Deus não quer abençoá-las. Não é porque elas não têm fé suficiente. É porque elas foram programadas desde a infância com paradigmas de escassez que criam uma frequência vibracional de bloqueio. Elas oram por abundância conscientemente, mas subconscientemente acreditam que dinheiro é sujo, que riqueza é pecado, que ser pobre é ser mais santo. E o subconsciente sempre vence. Sempre. Porque ele controla a frequência na qual você vibra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine que você é um rádio. Você pode querer ouvir uma estação que toca músicas de alegria, prosperidade, abundância. Mas se o seu dial interno está sintonizado na estação da escassez, do medo, da preocupação, é isso que você vai receber. Não importa quanto você deseja mudar de estação. Enquanto você não girar o dial, enquanto você não mudar sua frequência vibracional interna, você vai continuar recebendo a mesma programação. Bob Proctor dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira querendo resultados diferentes, enquanto vibra na mesma frequência. E isso é insanidade. Você não pode vibrar em escassez e atrair abundância. Você não pode vibrar em medo e atrair coragem. Você não pode vibrar em dúvida e manifestar fé. Você não fracassou. Você nunca fracassou. Você apenas vibrava na frequência errada e ninguém nunca te ensinou como mudar isso. Mas agora você sabe. E quando você realmente absorve isso, quando Deus te mostra essa verdade, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Em que frequência sua mente vibra 90% do tempo? Escassez ou abundância? Medo ou fé? Dúvida ou certeza? Porque essa é a frequência que está determinando cada resultado da sua vida agora mesmo. O próximo ponto é ainda mais importante, porque vai revelar por que você vibra nessa frequência sem nem saber. Agora vamos fundo no que realmente está controlando sua frequência vibracional sem você ter a menor ideia. Bob Proctor chamava isso de paradigma, e esse é o conceito mais importante que você vai entender na sua vida inteira. Um paradigma é um programa mental multidão de hábitos armazenados no seu subconsciente, que controla cada área da sua vida. É como um software invisível rodando no fundo do sistema operacional da sua mente, determinando como você pensa, sente, age e, consequentemente, os resultados que você obtém. Você não escolheu esse paradigma. Você herdou ele. Você absorveu ele nos primeiros 7 anos da sua vida, quando seu cérebro estava em estado teta constante, totalmente aberto e receptivo, sem filtros críticos. Tudo o que você viu, ouviu, sentiu, experimentou nos primeiros anos da infância foi gravado direto no seu subconsciente como verdade absoluta. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que rico é ladrão, que você tem que trabalhar duro a vida inteira e mesmo assim mal vai sobreviver, que sua família sempre foi pobre e sempre será, isso virou um paradigma, um programa automático. E agora, 30, 40, 50 anos depois, você continua vibrando nessa frequência de escassez programada na infância, mesmo que conscientemente você queira riqueza. Bob Proctor ensinava que a mente humana funciona em 2 níveis distintos. A mente consciente, que é você agora, pensando, raciocinando, tomando decisões. Ela representa apenas 5% do seu poder mental. E a mente subconsciente, que armazena todos os seus paradigmas, crenças,
memórias e hábitos. Ela representa 95%. Então, você tem 5% querendo prosperidade e 95% programado para a escassez. Quem você acha que vai vencer? O subconsciente sempre vence porque ele controla sua vibração. Ele controla suas ações automáticas. Ele controla o que você realmente acredita ser possível para você. É por isso que força de vontade sozinha nunca funciona. Você já tentou mudar sua vida só com disciplina e esforço? Funcionou por alguns dias, talvez semanas, e depois você voltou exatamente para onde estava antes. Não é porque você é fraco. Não é porque você não se esforçou o suficiente. É porque você estava tentando vencer um paradigma de 95% com força de vontade de 5%. Impossível. Você precisa reprogramar o subconsciente. Você precisa instalar um novo paradigma. E quando você faz isso, quando você muda a programação de base, você muda sua frequência vibracional automaticamente, sem esforço. A Bíblia já ensinava isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Não é decorar versículos. Não é pensamento positivo superficial. É reprogramação profunda do subconsciente. É instalar um novo paradigma. É mudar a frequência na qual você vibra no nível mais profundo do seu ser. E quando você faz isso, você experimenta a vontade perfeita de Deus, que sempre foi prosperidade, abundância, plenitude. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Seu cérebro não é fixo. Ele é plástico, maleável, reprogramável. Cada pensamento que você repete cria uma conexão neural. Cada emoção que você sente repetidamente fortalece um caminho neural. E quando você repete um novo pensamento, uma nova crença, uma nova imagem mental com emoção e frequência suficientes, você cria um novo caminho neural. Você instala um novo programa. Você muda seu paradigma. E quando o paradigma muda, os resultados mudam automaticamente porque você agora vibra em uma frequência completamente diferente. Bob Proctor identificou 3 paradigmas financeiros principais que quase todo brasileiro carrega. Primeiro, o paradigma de que você precisa trabalhar duro por dinheiro. Quanto mais você sua, mais você merece ganhar. Isso cria uma vibração de esforço, luta, sacrifício. E o universo responde com mais esforço, mais luta, mais sacrifício. Segundo, o paradigma de que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são más, que você não pode ser espiritual e rico ao mesmo tempo. Isso cria uma vibração de rejeição à riqueza. Então você sabota inconscientemente cada oportunidade de prosperar, porque seu subconsciente acredita que riqueza te afastaria de Deus. Terceiro, o paradigma de que você não merece, que você não é bom o suficiente, que prosperidade é para outras pessoas, não para você. Isso cria uma vibração de indignidade que repele a abundância automaticamente. Esses 3 paradigmas estão operando agora mesmo no subconsciente da maioria das pessoas. E enquanto eles estiverem lá, você pode fazer 1000 cursos, ler 1000 livros, orar 1000 orações, nada vai mudar de verdade, porque o paradigma controla sua frequência, e a frequência controla seus resultados. É como tentar instalar um aplicativo novo em um celular com sistema operacional antigo e corrompido. Não funciona. Você precisa atualizar o sistema primeiro. Quais crenças sobre dinheiro você ouviu antes dos 10 anos de idade? Dinheiro não dá em árvore? Rico é ladrão? Pobre, mas honesto? Dinheiro é a raiz de todos os males? Você acha que Deus quer que você seja pobre para ser humilde? Essas crenças viraram paradigmas. E esses paradigmas criaram a frequência vibracional que está determinando sua realidade financeira agora. Não é sua culpa ter esse paradigma. Você não escolheu ele. Você absorveu ele quando era criança, vulnerável, sem defesas mentais. Mas agora é sua responsabilidade mudá-lo. Porque ninguém mais pode fazer isso por você. Nenhum pastor pode orar forte o suficiente para quebrar seu paradigma. Nenhum guru pode te dar uma fórmula mágica que reprograme seu subconsciente. Você precisa fazer o trabalho. E quando você faz, quando você realmente se compromete a instalar um novo paradigma de abundância, prosperidade, merecimento, sua frequência muda.
E quando sua frequência muda, sua vida inteira se reorganiza. Imagine que seu subconsciente é como um computador rodando um software antigo, cheio de bugs, vírus, programas corrompidos. Esse software foi instalado na infância e está rodando automaticamente há décadas. Você quer resultados novos, mas o software antigo continua gerando os mesmos outputs. Até você desinstalar o software velho e instalar um novo, atualizado, livre de bugs, nada muda. Bob Proctor ensinava que mudar o paradigma é exatamente isso. É fazer uma atualização completa do sistema operacional mental. E quando você faz isso, você não precisa mais forçar disciplina. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você simplesmente vibra diferente, age diferente, atrai diferente. Você não está condenado ao paradigma que você herdou. Deus te deu o poder de renovar sua mente. A neuroplasticidade confirma que você pode reprogramar qualquer padrão neural. Bob Proctor provou com milhares de alunos que paradigmas podem ser quebrados em 90 dias de reprogramação consistente. Você não precisa carregar mais essa frequência de escassez. Você pode escolher, agora, instalar um novo paradigma. E quando você faz essa escolha e age nela diariamente, tudo começa a mudar. Espera só até você entender o que vem agora. Isso aqui é o que Bob Proctor chamava de o segredo dos segredos. O momento em que Deus realmente te mostra a verdade que liberta. Existe um momento na vida de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas, em que algo clareia. Um insight profundo, uma revelação, um despertar. É como se uma luz se acendesse dentro da mente e você finalmente vê o que sempre esteve lá, mas você estava cego para ver. Bob Proctor viveu esse momento quando ele conheceu os ensinamentos de Earl Nightingale. Antes disso, ele estava quebrado, endividado, sem direção. E então, em um instante, ele entendeu a lei da vibração. Ele entendeu que ele estava criando sua própria miséria através da frequência em que vibrava. E tudo mudou. Não na semana seguinte, naquele instante. Porque a mudança real não acontece nos resultados externos primeiro. Ela acontece na frequência interna. E quando a frequência muda, os resultados seguem automaticamente. Neurologicamente, o que acontece no despertar é fascinante. Seu cérebro tem uma estrutura chamada Sistema Reticular Ativador, o RAS. Ele funciona como um filtro. Você está sendo bombardeado por milhões de bits de informação a cada segundo. Seu consciente só consegue processar cerca de 40 bits por segundo. Então, o RAS decide o que você vai perceber e o que vai ignorar, baseado em uma coisa: sua frequência vibracional dominante. Se você vibra em escassez, o RAS te mostra falta, problemas, obstáculos. Se você vibra em abundância, o RAS te mostra oportunidades, soluções, possibilidades. Você não está vendo a realidade objetiva. Você está vendo a realidade filtrada pela sua frequência. Então, quando Deus te mostra algo, quando você tem esse despertar, o que realmente acontece é que sua frequência vibracional muda instantaneamente. E o RAS recalibra. De repente, você começa a ver o que sempre esteve lá. Oportunidades que você ignorava. Conexões que você não percebia. Padrões que estavam operando na sua vida há anos, mas você estava cego. Não é que o mundo mudou. É que você agora vibra em uma frequência diferente. E o RAS está te mostrando uma realidade diferente. Jesus ensinava em Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não disse quem tem ouvidos físicos. Todo mundo tem. Ele disse quem tem ouvidos para ouvir. Quem está vibrando na frequência certa para receber a verdade. Você pode ouvir a mesma mensagem que transforma a vida de uma pessoa e não sentir nada, porque você não está vibrando na frequência receptiva. Mas quando Deus prepara você, quando sua frequência muda, você ouve a mesma mensagem de novo e ela explode dentro de você. É revelação, é despertar, é sincronicidade divina. Carl Jung, o psicólogo suíço, chamava isso de sincronicidade. Ele percebeu que quando você muda internamente, o mundo externo começa a refletir essa mudança através de coincidências significativas. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você precisa de uma informação e um livro cai na sua frente. Você está procurando uma oportunidade e alguém te oferece exatamente o que você precisa.
Não é sorte, não é acaso, é sincronicidade. É o universo respondendo à sua nova frequência. É Deus te mostrando que você agora está alinhado com o fluxo da vida. Bob Proctor sempre falava sobre o momento de clareza súbita. Ele ensinava que você pode estudar, aprender, aplicar, e nada muda por meses. E então, de repente, em um instante, tudo faz sentido. Você vê a conexão. Você entende o princípio. Você sente a mudança no corpo. É como se você tivesse estado dormindo a vida inteira e finalmente acordou. Esse momento não acontece por acaso. Ele acontece quando você alcança uma massa crítica de repetição. Quando você repete um novo pensamento, uma nova crença, uma nova imagem mental vezes suficientes, você atinge um ponto de inflexão. O paradigma velho colapsa. O novo paradigma se instala. Sua frequência muda permanentemente. E tudo se reorganiza. Aqui estão os sinais de que Deus está tentando te mostrar algo neste exato momento. Primeiro, padrões repetitivos. Você continua enfrentando as mesmas situações, os mesmos tipos de problemas, as mesmas dinâmicas em relacionamentos ou finanças. Isso não é azar. É Deus te mostrando que existe um paradigma operando, uma frequência vibracional criando esses padrões. Segundo, inquietação crescente. Você sente que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o que. Essa inquietação é divina. É Deus te cutucando, te despertando, te preparando para uma mudança de frequência. Terceiro, sincronicidades aumentando. Você começa a notar coincidências, mensagens repetidas, informações chegando de múltiplas fontes. Deus está usando o universo inteiro para te mostrar a mesma verdade em diferentes formas, até você finalmente receber. Quarto, este vídeo. Você não chegou aqui por acaso. Você não está lendo estas palavras por coincidência. Deus te trouxe aqui porque sua frequência está pronta para mudar. Você vibrou uma pergunta, um desejo, uma necessidade, e o universo respondeu trazendo você exatamente para esta mensagem neste momento. Bob Proctor sempre dizia que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Não é o professor que decide. É a frequência do aluno que atrai o professor. Você está pronto. Senão você não estaria aqui. Que padrões repetitivos Deus tem mostrado na sua vida nos últimos meses? Sempre falta dinheiro no fim do mês? Oportunidades aparecem, mas você sabota? Relacionamentos sempre terminam da mesma forma? Esses padrões são mensagens. Eles estão te mostrando os paradigmas invisíveis, as frequências automáticas que estão criando sua realidade. E agora que você vê, você não pode mais fingir que não sabe. Acordar dentro de um sonho e perceber pela primeira vez que você estava dormindo. Isso é o despertar. Você viveu anos, talvez décadas, operando no piloto automático, vibrando nas frequências que foram programadas em você. E agora, neste instante, você está acordando. Você está vendo que você não é vítima das circunstâncias. Você é criador da sua realidade através da frequência na qual você vibra. E quando você realmente vê isso, quando Deus realmente te mostra isso, não tem volta. Não é coincidência você estar aqui agora. Não é acaso você ter chegado até este ponto do vídeo. É sincronicidade divina. Sua frequência mudou o suficiente para você ser receptivo a esta verdade. E agora que você recebeu, agora que você viu, sua responsabilidade é agir. Porque saber e não fazer é não saber. O que vem agora muda tudo. Porque aqui, você vai entender como reprogramar essa frequência de uma vez por todas. Agora chegou a hora de você descobrir exatamente como reprogramar seu subconsciente, como quebrar os paradigmas velhos e instalar novos, como mudar sua frequência vibracional de forma permanente. Bob Proctor ensinou 3 técnicas fundamentais que, quando aplicadas com consistência, podem transformar completamente sua vida em 90 dias. Não é teoria. São métodos científicos baseados em como o cérebro realmente funciona. E quando você aplica eles, você não está tentando forçar mudança. Você está permitindo que a mudança aconteça naturalmente através da reprogramação do sistema operacional mental. A primeira técnica é a repetição espaçada. Bob Proctor sempre dizia que a repetição é a primeira lei da aprendizagem. Mas não é qualquer repetição. É repetição com emoção, com convicção, com a frequência vibracional correta. O subconsciente aprende através da repetição.
É assim que você instalou os paradigmas velhos. Alguém repetiu para você 1000 vezes que dinheiro não dá em árvore. 1000 vezes que você precisa trabalhar duro. 1000 vezes que você não é bom o suficiente. E o subconsciente aceitou como verdade. Agora você vai usar o mesmo princípio para instalar novas verdades. Aqui está o segredo que a neurociência descobriu. Quando você repete um pensamento novo, você cria uma conexão neural fraca. Se você repetir de novo no dia seguinte, a conexão fica um pouco mais forte. Se você repetir todo dia durante 30 dias, a conexão se torna um caminho neural estabelecido. Se você continuar por 90 dias, o novo caminho se torna mais forte que o antigo. O paradigma velho começa a enfraquecer. O paradigma novo se torna automático. Sua frequência vibracional muda permanentemente. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas erra. Não adianta repetir afirmações como um papagaio, sem emoção, sem sentir. O subconsciente só aceita o que vem carregado de emoção. Bob Proctor ensinava que pensamento mais emoção igual reprogramação do subconsciente. Então, quando você repete a nova crença, você precisa sentir como se já fosse verdade. Você precisa vibrar na frequência da afirmação. Você precisa ativar o sentimento da abundância, mesmo que sua conta bancária diga o contrário. Porque o subconsciente não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada com emoção intensa. Para ele, ambas são reais. A segunda técnica é o exercício do espelho, que Bob Proctor chamava de a técnica mais poderosa que existe para a reprogramação. Aqui está como funciona. Todo dia, de manhã e à noite, você fica na frente do espelho, olha nos seus próprios olhos e declara afirmações de identidade na primeira pessoa usando o eu sou. Não eu quero, eu espero, eu vou, eu sou. Presente, identidade, frequência. Você diz, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno de riqueza, eu sou um imã para oportunidades. Na frequência da abundância. Por que isso funciona tão poderosamente? Porque quando você olha nos seus próprios olhos e declara uma identidade, você cria uma impressão profunda no subconsciente. Seus olhos são a janela da alma. Quando você fala consigo mesmo através do espelho, você está se comunicando diretamente com o subconsciente. E quando você faz isso com emoção, com convicção, repetidamente, você literalmente reprograma quem você acredita ser. E quando sua identidade muda, tudo muda. Porque você não age de acordo com seus desejos. Você age de acordo com sua identidade. Bob Proctor fez esse exercício todo dia da vida adulta dele. Ele acordava, ia para o espelho e passava 10 minutos se reprogramando. E antes de dormir, mais 10 minutos. 20 minutos por dia. Quem você acha que tem controle sobre a vida dele? As circunstâncias externas ou a frequência interna que ele programava diariamente? A resposta é óbvia. Ele estava vibrando intencionalmente na frequência que ele escolheu. Então o universo não tinha escolha, a não ser responder com resultados correspondentes. A terceira técnica é o seminário mental diário. Bob Proctor ensinava que você precisa passar pelo menos 15 minutos por dia em estado meditativo, imaginando vividamente sua vida ideal como se já fosse real. Não é sonhar acordado, é visualização criativa científica. Você senta, fecha os olhos, relaxa profundamente até entrar em alfa ou teta, aquelas frequências cerebrais onde o subconsciente está aberto, e então você imagina com todos os detalhes sensoriais. Você se vê vivendo na abundância. Você vê sua conta bancária com o valor que você deseja. Você sente a emoção de ter múltiplas fontes de renda. Você ouve as pessoas te parabenizando pelo sucesso. Você toca as coisas que você vai adquirir. Quanto mais real você faz na imaginação, mais forte a impressão no subconsciente. E aqui está a parte que Bob Proctor mais enfatizava. Você precisa sentir gratidão pela vida que você está imaginando, como se ela já fosse real. Gratidão é a frequência vibracional mais poderosa que existe. Quando você sente gratidão genuína pelo que você ainda não tem fisicamente, você está vibrando na frequência de já ter. E quando você vibra na frequência de ter, a lei da atração não tem escolha a não ser trazer para você. É lei. É como a gravidade. Não falha. Filipenses capítulo 4, versículo 8, te diz exatamente no que pensar para vibrar na frequência correta.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Isso não é conselho moral vago. É instrução de reprogramação mental. Pense nisso. Pense em virtude, em louvor, em pureza, em abundância. Porque o que você pensa repetidamente com emoção se torna sua frequência vibracional dominante. Então aqui está o programa completo que vai reprogramar seu subconsciente em 90 dias. Todo dia, sem exceção, você faz 3 coisas. Primeira, repetição espaçada. Você escreve suas afirmações de abundância e lê em voz alta 3 vezes por dia, com emoção intensa, sentindo como se já fosse verdade. Segunda, exercício do espelho. 10 minutos de manhã e 10 à noite, olhando nos seus olhos, declarando quem você é, vibrando na frequência da nova identidade. Terceira, seminário mental. 15 minutos de visualização criativa, imaginando sua vida ideal com todos os sentidos, sentindo gratidão profunda. 55 minutos por dia, menos de 1 hora. Se você fizer isso por 90 dias consecutivos, seu subconsciente não terá escolha, a não ser aceitar o novo paradigma. Os caminhos neurais velhos vão enfraquecer, os novos vão se fortalecer. Sua frequência vibracional vai mudar permanentemente. E quando sua frequência muda, sua vida externa tem que mudar para refletir a mudança interna. É lei universal. Bob Proctor provou isso com milhares de pessoas. A ciência confirma através da neuroplasticidade. A Bíblia ensina através da renovação da mente. Você está disposto a investir 55 minutos por dia, durante 90 dias para reprogramar completamente sua frequência vibracional? Ou você vai continuar fazendo o que sempre fez, vibrando na mesma frequência, e esperando que sua vida mude magicamente? Imagine que você está em uma floresta densa, tentando chegar do ponto A ao ponto B. Existe um caminho velho, bem desgastado, que vai para a direção errada. Esse é o paradigma velho. Toda vez que você pensa, você automaticamente segue esse caminho porque ele é fácil, familiar, profundo. Agora você quer criar um caminho novo que vai na direção certa. No começo, você tem que cortar galhos, pisar na grama alta, forçar. É difícil, parece não valer a pena, mas se você passa por esse caminho novo todo dia, pisando repetidamente no mesmo lugar, eventualmente o caminho novo fica mais fácil que o velho. A grama se desgasta, o solo se compacta, e depois de 90 dias o caminho novo é mais profundo, mais fácil, mais automático que o velho. Esse é o processo de reprogramação neural. Você pode reprogramar qualquer frequência que você herdou. Qualquer paradigma que foi instalado em você pode ser substituído. Bob Proctor fez isso. Milhares dos alunos dele fizeram isso. E você também pode. Mas você precisa se comprometer com o processo. Não pode ser casual. Não pode ser quando você se sentir inspirado. Precisa ser disciplina diária inabalável por 90 dias. E depois disso, o novo paradigma está instalado. A nova frequência é automática. E você nunca mais volta para quem você era antes. Quase ninguém consegue aplicar o que vem agora. Mas você vai, porque isso é o que separa quem sonha de quem manifesta. Vamos agora para o conceito que Bob Proctor ensinava com mais paixão e que está no coração do livro Você Nasceu Rico. A imagem de prosperidade. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso não é fingir que você tem dinheiro quando não tem. É ciência pura de como a mente cria realidade. E quando você entende isso profundamente, quando você realmente aplica isso, você literalmente se torna um imã para a riqueza. Bob Proctor dedicou capítulos inteiros para explicar que sua realidade externa é sempre um reflexo perfeito da imagem mental interna que você carrega no subconsciente. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E quem você é determinado pela imagem dominante que você mantém na sua mente. Se a imagem interna é de escassez, limitação, dificuldade, sua realidade externa vai refletir isso perfeitamente. Se a imagem interna é de abundância, prosperidade, fluxo, sua realidade externa não tem escolha, a não ser manifestar isso. Aqui está o que a neurociência descobriu que valida completamente o que Bob Proctor ensinava. Seu cérebro não diferencia entre uma experiência real
e uma experiência vividamente imaginada. Quando você imagina algo com detalhes sensoriais ricos e emoção intensa, as mesmas áreas do cérebro se ativam, como se você estivesse realmente vivenciando aquilo. Os mesmos neurotransmissores são liberados. Os mesmos padrões neurais são fortalecidos. Para o subconsciente, imaginação vivida é realidade, e o subconsciente controla sua vibração. Então, quando você mantém uma imagem de prosperidade vividamente na mente, você literalmente começa a vibrar na frequência de alguém que já é próspero. E a lei da atração responde trazendo circunstâncias que correspondem a essa frequência. Jesus ensinou isso em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Note que não diz crede que vais receber no futuro, diz crede que recebereis. Tempo verbal que indica certeza presente de algo futuro. É como se você já tivesse. Você ora pedindo, mas você precisa crer que você já recebeu. Você precisa vibrar na frequência de alguém que já tem. Isso só é possível se você mantém uma imagem mental de já ter. E quando você faz isso, quando você realmente vibra nessa certeza, a manifestação física é inevitável. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, que foi uma das maiores influências de Bob Proctor, ensinou que você precisa pensar de certa maneira. Não é o que você pensa, é como você pensa. Pensar de certa maneira significa manter uma imagem clara, definida, vivida do que você quer, com a certeza absoluta de que está vindo para você, e com gratidão profunda como se já tivesse chegado. Quando você pensa assim, você vibra na frequência da manifestação. E tudo no universo conspira para trazer aquilo para sua realidade física. Mas aqui está o erro fatal que anula toda visualização. A maioria das pessoas visualiza a partir da falta. Elas imaginam ter dinheiro porque não têm. Elas imaginam prosperidade enquanto se sentem pobres. Elas criam a imagem mental, mas a frequência emocional é de escassez. E a frequência emocional é o que determina o que você atrai. Então elas visualizam abundância vibrando em escassez. E adivinhe o que elas atraem? Mais escassez. Porque a lei responde à frequência, não à imagem consciente. Bob Proctor ensinava que você precisa visualizar a partir do resultado já conquistado. Você não imagina para ter. Você imagina porque você já tem no mundo invisível da mente e está apenas esperando a manifestação física alcançar. É uma diferença sutil, mas absolutamente crítica. Quando você visualiza porque já tem, você vibra em gratidão. Quando você visualiza para ter, você vibra em falta. Gratidão atrai, falta repele. Então aqui está como fazer a imagem de prosperidade do jeito que Bob Proctor ensinava. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Não seja vago. Quanto dinheiro especificamente? Que estilo de vida? Que tipo de trabalho? Que impacto você quer causar? Seja absolutamente específico porque o subconsciente trabalha com imagens claras, não com desejos nebulosos. Segundo, crie a imagem mental com todos os detalhes sensoriais. Veja onde você está. Ouça os sons ao seu redor. Sinta as texturas. Cheire os aromas. Quanto mais real, mais forte a impressão no subconsciente. Terceiro, e isso é o mais importante, sinta a emoção de já ter. Não a esperança de ter, não o desejo de ter, a certeza, a satisfação, a gratidão de já ter. Você precisa vibrar emocionalmente na frequência do resultado já conquistado. Quando você faz isso, quando você realmente sente como se já fosse real, você reprograma o subconsciente. Você muda sua frequência vibracional. E a lei da atração não pode fazer nada além de trazer para você. Bob Proctor sempre contava a história de como ele usou essa técnica para ir de quebrado para milionário. Ele estava ganhando $4.000 por ano, cheio de dívidas, sem perspectiva. E então ele começou a manter a imagem mental de ganhar 25 mil por ano. Ele não sabia como. Ele não via possibilidade. Mas ele mantinha a imagem. Ele sentia a gratidão. Ele vibrava na certeza. E em menos de um ano ele estava ganhando mais de 100 mil. Não porque ele trabalhou mais duro. Ele já trabalhava duro. Porque ele mudou a frequência. Ele instalou uma nova imagem de prosperidade. E o universo reorganizou tudo para manifestar a imagem. Gratidão é a frequência vibracional mais magnética que existe.
Bob Proctor dizia que gratidão é o grande multiplicador. Quando você é grato pelo que você tem, você vibra em abundância. E quando você vibra em abundância, você atrai mais para ser grato. Mas a chave é ser grato pelo que você ainda não tem fisicamente como se já tivesse. Isso fecha o circuito. Isso cria a frequência de manifestação. Isso diz para o universo: eu já tenho. Então traga mais. Você visualiza a partir da escassez, do querer, do precisar. Ou você visualiza a partir da abundância, da certeza, da gratidão. Porque essa é a diferença entre alguém que fica anos tentando manifestar sem resultado e alguém que manifesta rapidamente. Imagine que você é um arquiteto. Antes de construir um prédio, você cria o projeto detalhado, o blueprint. Você vê o prédio completo na sua mente antes de colocar um tijolo. Você sabe exatamente como ele vai ser, como vai funcionar, como as pessoas vão se sentir dentro dele. E então você constrói o que você viu. O prédio físico é apenas a manifestação do blueprint mental. Sua vida funciona exatamente assim. Você cria o blueprint no subconsciente através da imagem de prosperidade. E então a vida física se manifesta seguindo o blueprint. Se o blueprint é escassez, a vida manifesta escassez. Se o blueprint é abundância, a vida não tem escolha a não ser manifestar abundância. Sua imaginação não é fantasia inútil. Sua imaginação é o laboratório criativo onde você constrói sua realidade futura. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque conhecimento te diz o que é. Imaginação te mostra o que pode ser. E quando você usa a imaginação combinada com emoção, repetição e gratidão, você literalmente programa o subconsciente para manifestar o que você imaginou. Isso aqui vai explodir sua mente, porque o próximo ponto revela por que a fé é, na verdade, uma frequência vibracional. Agora vamos conectar tudo de uma forma que vai revolucionar completamente como você entende fé, prosperidade e manifestação. A maioria das pessoas pensa em fé como algo vago, espiritual, desconectado da realidade prática. Mas quando você entende que fé é uma frequência vibracional específica, tudo muda. Bob Proctor ensinava que fé não é esperança passiva. Fé é certeza ativa. E certeza ativa vibra em uma frequência altíssima, que atrai manifestação inevitável. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define fé de uma maneira que a maioria das pessoas nunca entendeu realmente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza, não esperança, não talvez. Certeza. Você está certo de algo que ainda não aconteceu fisicamente. Você tem a prova interna antes da manifestação externa. Isso só é possível se você está vibrando na frequência daquilo. Porque se você realmente tivesse certeza, você não estaria ansioso, preocupado, duvidando. Você estaria calmo, confiante, grato. Você estaria vibrando como alguém que já tem. Bob Proctor fazia uma distinção crucial entre fé passiva e fé aplicada. Fé passiva é quando você acredita que Deus pode fazer algo, mas você não tem certeza se Ele vai fazer para você. Você espera, você torce, você pede, mas você não tem certeza. Essa fé vibra em frequência baixa porque está misturada com dúvida. E dúvida anula fé. São frequências opostas que se cancelam. Fé aplicada é quando você sabe que o que você pediu já é seu no mundo invisível e está apenas se manifestando no mundo visível. Você age como se já tivesse. Você vibra na frequência de já ter. Você está certo. E quando você está certo, você atrai. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, dedicou um capítulo inteiro à fé. Ele descobriu, estudando 500 homens de sucesso, que todos eles tinham fé inabalável no resultado antes de ver qualquer evidência. Eles não tinham fé porque viram resultados. Eles viram resultados porque tinham fé. E Napoleon Hill explicou que fé é um estado mental que pode ser criado através da autossugestão repetida ao subconsciente. Você cria fé. Você instala fé. Você programa fé através da repetição de afirmações carregadas de emoção. Fé não é dom místico que alguns têm e outros não. Fé é frequência vibracional que você pode sintonizar intencionalmente. Aqui está como você cria a fé verdadeira. Fé que manifesta. Fé que é certeza vibracional. Primeiro, você precisa de uma visão clara do que você quer. Sem clareza, não há como ter certeza.
Como você pode estar certo de algo vago? Então você define especificamente. Segundo, você satura sua mente com essa visão. Repetição espaçada. Visualização diária. Afirmações constantes. Você literalmente lava o cérebro com a nova verdade, até o subconsciente aceitar. Terceiro, você age como se já fosse real. Você toma decisões baseadas no resultado já conquistado, não na situação atual. Porque quando você age com base na fé, você vibra na frequência da manifestação. Earl Nightingale, que foi o mentor direto de Bob Proctor, ensinava que nós nos tornamos o que pensamos. Não o que queremos, não o que esperamos, o que pensamos constantemente. E quando você pensa constantemente em algo com a certeza de que é seu, com a gratidão de já ter, com a vibração de já ser, você se torna aquilo. Primeiro internamente, depois externamente, porque o externo sempre segue o interno. Sempre. Mas tem uma armadilha gigante que destrói a fé da maioria das pessoas espirituais. É a falsa humildade. A crença de que pedir abundância é egoísta, de que querer prosperar é materialista, de que ser pobre é ser mais santo. Isso não é humildade. Isso é vibração de escassez disfarçada de virtude. E isso bloqueia completamente a prosperidade que Deus preparou para você. Deus não quer filhos miseráveis. Ele quer filhos prósperos que usam a prosperidade para expandir o reino. A verdadeira humildade é reconhecer que tudo vem de Deus, mas receber abundantemente. A falsa humildade é rejeitar o que Deus oferece por medo de parecer ganancioso. Malaquias capítulo 3, versículo 10. É a única vez que Deus diz para você prová-lo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus está dizendo, prove-me, veja se eu não vou derramar abundância. O problema não é Deus não querer dar. O problema é você não estar vibrando na frequência de receber. Bob Proctor sempre enfatizava que resultados não mentem. Se você está vibrando em fé verdadeira, em certeza real, os resultados aparecem. Se os resultados não estão aparecendo, você está vibrando em dúvida, não em fé. E dúvida é uma frequência de bloqueio. Então a solução não é ter mais fé no sentido emocional. É reprogramar o subconsciente até a certeza se tornar automática. É instalar a frequência de fé através da repetição consistente. É viver como se já tivesse recebido até o subconsciente acreditar que você já recebeu. E quando o subconsciente acredita, o corpo age diferente, você vibra diferente, e o universo responde diferente. Sua fé vibra em abundância ou em um dia talvez? Você está certo de que prosperidade é sua agora? Ou você está esperando que um dia, se você tiver sorte, se Deus quiser, talvez você prospere? Porque essas são frequências completamente opostas, com resultados completamente opostos. Imagine um diapasão. Ele só ressoa quando outra frequência idêntica é tocada. Se você toca lá, outro diapasão afinado em lá começa a vibrar sozinho. Isso é ressonância. Sua fé é o diapasão. A prosperidade que Deus preparou é a frequência. Se você vibra em fé verdadeira, em certeza, em gratidão, a prosperidade ressoa e se manifesta. Se você vibra em dúvida, em medo, em talvez, não há ressonância. A prosperidade está lá, mas você não está na frequência certa para receber. Fé não é torcer para dar certo esperando ansiosamente. Fé é vibrar como se já tivesse dado certo e estar em paz profunda enquanto a manifestação física alcança. Quando você realmente tem fé, você não está desesperado. Você não está ansioso. Você está certo, calmo, grato. E essa frequência atrai tudo. Prepare-se porque este último ponto vai virar sua realidade de cabeça para baixo. É aqui que tudo se reorganiza. Chegamos ao momento final, ao ponto onde tudo que você aprendeu até agora se integra em uma transformação completa. Quando você realmente absorve tudo isso, quando você reprograma o subconsciente, quando você muda sua frequência vibracional, quando você instala fé verdadeira, algo extraordinário acontece. Sua vida inteira começa a se reorganizar, não gradualmente, não lentamente. De repente,
como se portas invisíveis se abrissem, como se obstáculos desaparecessem, como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor. Bob Proctor sempre ensinava que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E quando você muda quem você é no nível do subconsciente, quando você muda a frequência vibracional que define sua identidade, os resultados não têm escolha a não ser mudar também. É lei da causa e efeito. Mude a causa interna, o efeito externo muda automaticamente. Não porque você merece, não porque você trabalhou duro, porque você vibra diferente. E a lei responde à vibração, não ao esforço. Aqui está o que acontece especificamente quando você finalmente vibra na frequência correta. Primeiro, sincronicidades explodem. Você começa a notar coincidências impossíveis. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você precisa de informação e o livro certo cai na sua mão. Você busca uma oportunidade e 3 aparecem ao mesmo tempo. Isso não é sorte. Isso não é acaso. É o sistema reticular ativador recalibrado pela sua nova frequência. O RAS agora te mostra o que está alinhado com sua vibração de abundância. Sempre esteve lá. Você só não via porque vibrava em escassez. Segundo, portas se abrem do nada. Oportunidades que você nunca imaginou aparecem. Pessoas que podem te ajudar entram na sua vida. Recursos que você precisava se manifestam. Você não está forçando. Você não está lutando. Você está fluindo. Porque quando você vibra em alinhamento com o universo, com Deus, com a lei da vibração, tudo flui. A vida deixa de ser luta e se torna dança. Bob Proctor viveu isso. Ele parou de lutar e começou a fluir. E a riqueza veio naturalmente, inevitavelmente, como água descendo a montanha. Terceiro, ideias criativas inundam sua mente. Soluções aparecem sem esforço. Você começa a ver conexões que não via antes. Seu cérebro opera em uma frequência mais alta, então você tem acesso a insights mais profundos. Wallace Wattles chamava isso de conectar-se com a substância pensante. Bob Proctor chamava de acessar a mente infinita. A Bíblia chama de receber sabedoria de Deus. Tudo é a mesma coisa. Quando você vibra alto, você se conecta com inteligência superior. E essa inteligência te guia de formas que sua mente consciente sozinha nunca conseguiria. Lucas capítulo 6, versículo 38, ensina o princípio da reciprocidade universal. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A medida que você usa é sua frequência vibracional. Se você mede com escassez, recebe escassez de volta. Se você mede com abundância, recebe abundância transbordando. Você não recebe o que pede, você recebe o que vibra. E quando você vibra em abundância, em generosidade, em gratidão, o universo não tem escolha a não ser transbordar de volta para você. Quarto, múltiplas fontes de renda começam a aparecer naturalmente. Bob Proctor sempre ensinou que pessoas ricas têm múltiplas fontes de renda porque elas vibram em abundância. Elas não acreditam que dinheiro vem de um lugar só. Elas acreditam que dinheiro flui de múltiplas direções. E quando você acredita isso, quando você vibra nisso, o universo cria múltiplos canais. Não porque você está trabalhando mais, porque você está vibrando diferente. Oportunidades aparecem, ideias surgem, conexões acontecem, e de repente você tem renda de 3, 5, 10 fontes diferentes. Quinto, e talvez o mais importante, você muda como pessoa. Sua identidade transforma. Você não é mais alguém tentando ser próspero. Você é alguém que é próspero. A diferença é sutil na linguagem, mas monumental na frequência. Tentar vibra em falta. Ser vibra em certeza. E quando você é, quando sua identidade fundamental muda, tudo que você faz naturalmente cria prosperidade. Você não pensa em como fazer dinheiro. Você simplesmente faz. Porque você é alguém que faz dinheiro. É identidade. É frequência. É quem você se tornou no subconsciente. Bob Proctor contava sobre seus alunos que aplicaram esses princípios e viram transformações radicais. Pessoas que estavam falidas e em 90 dias tinham negócios prósperos. Pessoas que nunca ganharam mais de 5 mil por mês e de repente estavam ganhando 50 mil.
Não porque aprenderam habilidades novas, porque quebraram paradigmas velhos, instalaram novos, mudaram a frequência. E quando a frequência muda, os resultados seguem automaticamente, sempre, sem exceção. Você está pronto para uma vida completamente diferente? Porque é isso que acontece quando você realmente aplica tudo o que você aprendeu aqui. Você não vai ter uma vida um pouco melhor. Você vai ter uma vida totalmente reorganizada. Relacionamentos mudam. Finanças mudam. Saúde muda. Propósito fica claro. Oportunidades explodem. Porque você não é mais a mesma pessoa vibrando na mesma frequência. Você é uma nova criação, como a Bíblia diz. Velhas coisas passaram. Tudo se fez novo. E quando tudo é novo internamente, tudo se torna novo externamente. Imagine que você está assistindo televisão e você está cansado do programa. Você pode reclamar da programação. Você pode ficar bravo com o que está passando. Ou você pode simplesmente mudar de canal. No segundo que você muda o canal, toda a programação muda instantaneamente. Imagem nova, som novo, conteúdo novo, tudo diferente. Sua vida funciona exatamente assim. Enquanto você está no canal da escassez, você recebe programação de escassez. No instante que você muda para o canal da abundância, para a frequência da prosperidade, toda a programação da sua vida muda. Novas imagens, novos sons, novo conteúdo. Tudo se reorganiza. Quando Deus te mostra isso, quando essa verdade realmente penetra no seu subconsciente, não há como voltar para a vibração antiga. Você não consegue mais aceitar escassez. Você não consegue mais acreditar que você é vítima. Você não consegue mais vibrar em dúvida. Porque você viu a verdade. Você entendeu a lei. Você sentiu a mudança. E agora você é responsável por manter essa frequência. Não é mais ignorância. É escolha. E escolha traz responsabilidade. Mas também traz poder. Poder total sobre sua realidade através da frequência que você escolhe vibrar. Então aqui está o que você vai fazer agora. Não amanhã. Não na semana que vem, agora. Você vai tomar a decisão de quebrar os paradigmas velhos. Você vai se comprometer com 90 dias de reprogramação diária, 55 minutos por dia, repetição espaçada, exercício do espelho, seminário mental. Você vai criar sua imagem de prosperidade vivida. Você vai sentir gratidão pelo que ainda não tem fisicamente. Você vai agir com fé verdadeira, com certeza vibracional. E você vai observar com admiração como sua vida inteira se reorganiza. Bob Proctor passou 60 anos ensinando isso. Milhares de pessoas provaram que funciona. A neurociência confirma os princípios. A Bíblia ensina as leis espirituais. Tudo está alinhado te mostrando a mesma verdade. Você é um ser vibracional. Sua frequência cria sua realidade. Mude a frequência, mude a vida. Simples, mas não fácil. Porque requer disciplina diária inabalável, requer compromisso total, requer você escolher a nova frequência quando a velha é tentadora porque é familiar. Mas quando você faz isso, quando você realmente faz o trabalho, a recompensa é uma vida que você nem consegue imaginar agora, porque você está imaginando a partir da frequência velha. Quando você instalar a frequência nova, você vai ter acesso a possibilidades que nem existem no seu radar atual. Você vai atrair oportunidades que sua mente consciente nunca pensou. Você vai manifestar abundância de formas que parecem miraculosas, mas são apenas leis universais operando perfeitamente. Quando Deus finalmente te mostra isso, que tudo é vibração, que seus paradigmas podem ser quebrados, que fé é frequência, que você nasceu para prosperar, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Sua mente subconsciente foi reprogramada. Sua frequência vibracional mudou. Você agora vibra na certeza de Marcos capítulo 11, versículo 24. Você pratica o seminário mental que Bob Proctor ensinou. Você carrega a imagem de prosperidade vividamente no seu interior. E quando essa frequência se estabiliza, tudo, seus relacionamentos, suas finanças, suas oportunidades, seu propósito, tudo se reorganiza para combinar com quem você se tornou. Você não está mais esperando prosperidade. Você é prosperidade em forma humana, vibrando na frequência que Deus sempre quis que você acessasse. Compartilha isso com alguém que precisa entender que prosperidade não é sorte, é frequência. Qual ensinamento de Bob Proctor mudou sua perspectiva para sempre?
Deixa aqui embaixo porque sua transformação inspira outros. E se você realmente absorveu isso, se sua frequência realmente mudou enquanto você assistia, deixa um "eu vibro em abundância" nos comentários, porque essa declaração pública solidifica a nova frequência no seu subconsciente. Você não é mais quem você era quando começou este vídeo. Você é uma nova frequência. E tudo na sua vida agora vai se reorganizar para refletir quem você se tornou.